Abram as vossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo número 5, versículo 7. É uma parábola descrita no livro de Isaías, que fala de uma vinha, e é importante que você leia com muita calma. Isaías capítulo 5, versículo 7. Isaías capítulo 5, versículo 7. Você que achou, por gentileza, coloque-se de pé. Todos acharam, amém? O versículo 7 diz assim: porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, meu Pai, obrigado por mais uma oportunidade, em 16 anos, de ministrar a palavra neste púlpito. Deus, obrigado pelo dom, obrigado pelo privilégio, obrigado pela graça, obrigado pela honra de ser o teu ministro, meu Pai, neste lugar. Deus, obrigado pela igreja que aqui se reúne, obrigado pela minha família, Deus, que nesses 16 anos tem lado a lado se colocado ao meu lado, dia após dia, meu Pai. Dia após dia, todas as lutas, dificuldades, sempre andando lado a lado, e eu te louvo e te agradeço também por esta família aqui em Vila Isabel, Deus, que tem ministrado, que tem pregado, que tem feito a tua obra a tempo e fora de tempo. Obrigado por cada membro, obrigado por cada setor, cada diácono, cada professor, cada missionário. Deus, obrigado pela vida de cada um que aqui está, Deus, e aqueles que nos acompanham também online. Deus, nós te louvamos pela vida de cada um, mas nesta manhã, Senhor, fala conosco. Deus, que não caiamos na acomodação. Sim, Senhor, estamos contentes, mas o contentamento não é acomodação. Contentamento é estar grato por aquilo que nós temos, mas nós não nos acomodamos e queremos e desejamos e buscaremos mais, Senhor. E nós pedimos, meu Pai, nesse ano que se inicia, Deus, nos dê uma visão além da que temos tendo. Deus, que possamos crescer em visão espiritual, em visão ministerial. Deus, derrama isso sobre as nossas vidas, e através da exortação que tu fazes no capítulo 5, Deus, que jamais venhamos a cair nesta exortação. Deus, fala conosco e usa-me nesta manhã, em nome de Jesus, amém e amém. Podem se assentar, queridos. Então, o versículo 7 eu vou ler novamente. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. Guarde isso, a vinha do Senhor, aquela plantação de uva, é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor, aquela planta escolhida. Ou seja, havia uma vinha, essa vinha era Israel, todo aquele cultivo de uva, e uma planta escolhida foi colocada ali, que eram os homens de Judá, o povo de Judá. Guardou isso, queridos? Amém? Vinha e o povo, a planta escolhida. Agora você vai entender o versículo 1. Olha que diz o versículo 1. Agora cantarei ao meu amado. Isaías declarando esse cântico, né? Agora cantarei ao meu amado é Deus, né? O cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha no outeiro muito fértil, fertilíssimo. Ou seja, Isaías começa a cantar a Deus a respeito de uma vinha que foi plantada no outeiro, no monte, muito fértil. Ou seja, a vinha foi plantada por Deus, num lugar, no monte fértil, ou seja, tudo propício àquela vinha dar muitas uvas e uvas boas. Versículo 2: sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Olha a vide escolhida aqui, que eram os homens de Judá, ok? Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar para as uvas, né, para o pisar das uvas. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas. Olha que interessante, queridos, nessa parábola, nessa analogia que Deus está falando com Israel, né? Olha, eu coloquei aquela vinha num lugar muito fértil, eu limpei aquela terra, eu adubei aquela terra, eu cultivei aquela terra, eu fiz o melhor para aquela vinha, eu me doei para ela. A Bíblia chega a falar, olha, no meio dela eu coloquei uma torre, ou seja, de proteção para conter invasões. Fiz um lugar onde as uvas seriam colhidas, pisadas, e uvas boas, um vinho bom seria extraído. Mas para minha surpresa, isso é Isaías cantando, né, fazendo um cântico inspirado por Deus, mas para surpresa entre aspas de Deus, as uvas foram
ruins, bravas. Aí vem o versículo 3. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e minha vinha. Versículo 4. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? Olha o que Deus está falando. Tinha mais alguma coisa que eu poderia ter feito por aquela vinha? Eu fiz tudo. Onde está o erro? Qual o problema dessa vinha de ter dado uvas bravas, se eu me doei a ela? E o versículo 4 continua. E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Versículo 5. Agora, pois, vos farei saber que pretendo fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe. Sebe é uma planta, uma cerca de planta, para proteger a vinha, ok? Então o que ele fala? Olha, eu vou tirar a proteção, vou tirar a sebe, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o meu muro, para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será podada, nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. As nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Versículo 7. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do... Querido, uma palavra de exortação, né? Eu quero ler ao contrário para mim e para a sua vida, amém? Nós somos essa planta, somos essa vinha. Deus nos plantou aqui nesse bairro de Isabel, lugar muito fértil, muito fértil. Deus nos levantou, Deus tem cuidado de nós, queridos. Deus tem nos podado, Deus tem nos sachado, Deus tem adubado, Deus tem colocado o melhor dele em nossas vidas. Deus tem dado fôlego para você de vida, Deus tem dado saúde para você, renovado as suas forças. Amém, queridos? São 16 anos de uvas boas. Uvas boas, quantas uvas boas têm sido colhidas e pisadas no sentido de extrair suco, de dar e produzir algo maior. Mas eu quero ler essa exortação para a minha vida também. Eu quero ler essa exortação para despertar em mim algo novo. Eu quero ler essa exortação para que não venha cair nesse erro de Israel, de sentir tudo pronto, tudo feito, a vinha de Deus, Ele cuida de mim, tem uma torre que me protege, tem uma sebe que protege a minha vinha, eu sou intocável, eu sou a menina dos olhos de Deus, nada vai acontecer comigo. E o que Deus fala? Pois bem, pela acomodação e por começarem a produzir uvas bravas, uvas ruins, porque, queridos, quando nos acomodamos, as nossas uvas são bravas, são ruins. E eu não quero, como pastor e como igreja de Isabel, eu não quero cair neste erro, nesta falha. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu estou fazendo uma leitura em contrassenso para entender que, quanto a isso, eu não quero cair. Eu não quero cair nesse engodo, nessa mentira, nesse engano, de me acomodar. Amém, queridos? E essa palavra aqui doeu no povo quando ele escutou, porque o povo estava assim realmente. Mas Deus levanta um profeta, queridos. Deus levanta Isaías. Deus levanta Isaías para mudar a situação. Queridos, produzimos uvas boas, com certeza, mas eu ouso afirmar que poderíamos produzir muito mais. Eu vou repetir. A igreja de Vila Isabel, nesses 16 anos, produziu muitas uvas boas, mas, confesso, a começar por mim, poderia produzir muito mais. Muito mais. Temos um potencial aqui incrível. Homens e mulheres, assim, com um caráter espetacular, exemplar, queridos. Eu louvo a Deus pela vida de cada irmão e cada irmã que eu procuro conhecer e sei o quanto são zelosos com a sua vida, com a sua família, com a sua casa, com a obra de Deus. Mas eu ouso afirmar, poderíamos ir além. E a minha intenção, a minha oração para esse 16º ano que se inicia é que venhamos a produzir mais uvas boas. Quem quer produzir mais, diga glória a Deus. Mais uvas boas, diga glória a Deus. Amém, eu quero, queremos, desejamos, e eu sei que para que isso aconteça tem que começar comigo, eu sou o pastor da igreja, eu sou o líder espiritual da igreja, e se não começar comigo, muito difícil começará com a igreja. Então eu preciso incentivar e preciso motivar, e preciso trazer entendimento para o povo, e preciso ser exemplo para o povo, para que venhamos a produzir mais uvas boas.
eu quero aprender com Isaías, porque Isaías estava no meio daquele povo corrompido, e que eles, num momento assim de tamanho êxtase espiritual, Isaías tem uma passagem, olha o que diz Isaías capítulo 6, primeiro versículo 12, para você entender melhor. Isaías 6, versículo 12, quem achou, diga amém. Vamos a partir do 13 então. 13 diz assim: mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, são duas árvores, né? Dos quais, depois derribados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o seu toco. Isaías está falando da planta que era cortada, né? A árvore cortada, seja esse terebinto, seja o carvalho, ficava ainda o toco. E o toco era essa semente de esperança, essa santa semente de que ainda poderia dar vida. Estou com Jeremias na minha cabeça, né, queridos? Glória a Deus. Mas eu vou pregar sobre Isaías. Isaías, queridos, ele era essa semente santa, era esse toquinho que queria fazer de Israel novamente uma grande árvore. Querido, jamais me igualar a Isaías, mas queremos dar mais frutos. E para que isso aconteça, Isaías passou por um processo tremendo em sua vida. Ele sabia que a santa semente era ele. Ele era um toquinho no meio de tantas árvores, cortada, mas suas raízes bem fundas. Suas raízes, como diz Jó capítulo 14, ainda que a árvore esteja cortada, caída, derribada, ao cheiro das águas, ou seja, suas raízes bem profundas, voltará a crescer, voltará a dar frutos. Pode estar cortada, mas aquilo era uma semente, era uma santa semente, é o seu toco. Isaías era esse toco. Que seja esse toco nesta manhã, amém? Ou melhor, nesses próximos anos, venha ser comigo esse toco que vai fazer com que muitas árvores cresçam, muitos frutos sejam doados, dados e frutificados nesse lugar. Olha o que acontece com Isaías, queridos. Olha o que diz o capítulo 6, versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. Queridos, Jeremias, meu Deus do céu, acho que eu tenho que pregar sobre Jeremias, queridos. Isaías tem a visão do trono de Deus, e ele vê o trono de Deus, e vê serafins voando, com 6 asas, 2 cobriam o rosto, 2 os pés, e as outras 2 voavam. E serafins, queridos, Isaías, assim, impactado com aquele momento, aquela visão que ele tem do céu, uma visão que ele tem do céu. Não foi apenas Paulo que foi ao 3º céu, Isaías também foi ao céu e viu serafins voando. E naquele momento, queridos, Isaías se sente tão constrangido, ele fala: poxa, eu sou um homem pecador, meus lábios são impuros, Senhor, o que eu farei no meio de tanta essa visão tão linda que eu estou tendo? E Deus manda um serafim, pega olha que de versículo, o versículo de número 7, com brasa tocou a minha boca. O serafim pegou uma brasa do altar, tocou na boca de Isaías e o curou, o libertou, o limpou da sua impureza, dos seus pecados. E ao mesmo tempo logo no versículo 8, olha o que Deus diz: depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a... Interessante que Deus fica como aquele, né? A quem enviarei? Ele sabia que Isaías estava ali, né? Ele estava só esperando Isaías falar, né? A quem enviarei? Dando uma de bobo, né? Isaías escuta aquilo e fala: envia-me a mim, eu estou aqui, eu estou pronto, eu quero fazer desse toco virar uma árvore, eu quero frutificar mais, eu quero dar mais uvas boas, eu quero ser como Isaías, eu quero ser como esse homem de Deus que se coloca na brecha. Olha, eis-me aqui, envia-me a mim, eu quero ir, eu quero fazer a obra de Deus. Queridos, eu não sei, e oro para que você tenha ciência do teu chamado com Deus,
mas não deixe que nada venha a macular o teu chamado, não deixe que nada venha tirar de ti a certeza do teu chamado. Continue firme no propósito que Deus tem para você. Amém? Muitas coisas vão surgir, inúmeras surgem, dia após dia na minha vida, para que eu desista, que eu pare, que eu diminua, que eu desacelere. Mas, queridos, quando você me vê desacelerando, olha, tem algum problema? Tem. Pode ter certeza quanto a isso. E pode me chamar para conversar. Amém? Porque algo de errado existe em mim. Precisamos sempre olhar para os campos estão brancos, estão prontos para a colheita. Eu falei lá na frente. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são... Eu sempre brinco, e é uma brincadeira que tem tem muito de verdade, na minha opinião, no que eu creio. Eu falo que essa é a oração do enxuga-gelo. Que isso, pastor? Oração do enxuga-gelo? Parece que é pejorativo, mas não é, queridos. É uma oração que você vai sempre fazer e sempre vai precisar. É uma oração que você vai estar sempre fazendo, e graças a Deus vai sempre mandar e sempre vai faltar. Porque o dia que chegar perfeito, você para. O dia que estiver em abundância, você cessa. Então é o tipo da oração do enxuga-gelo, mas que você tem que fazer. Porque Deus vai enviando, e vai faltando, e vai enviando, e vai faltando. Imagina se não enviasse. Ia ser um deserto só. Mas a seara sempre vai ser grande. Os trabalhadores sempre serão poucos. Então ore para que os poucos venham. Contar com muitos, ilusão. Esperar que a tua igreja esteja cheia para você se sentir avivado, esperar para que teu ministério esteja todo mundo contigo para você se sentir avivado, ilusão. Amém? Comece com poucos, continue com poucos, permaneça com poucos, mas sempre queira mais. O que não pode existir no homem e na mulher de Deus é o desânimo e a acomodação com aquilo que já tem. Isaías olha aquilo ali, peraí, não, chega de uva bravas, eis-me aqui, Senhor. Não tem ninguém, Israel está falido, uma vinha que vai ser um deserto. Deus falou, eu vou fazer de Israel um deserto. Aí Isaías naquele meio fala, peraí, tem um aqui, eis-me aqui, envia-me a mim. Aí você pensa, Isaías é um grande homem, não era um grande homem de Deus, lábios impuros, um homem que estava ali no meio de Israel também perdidinho, mas ele falou, Senhor, eu quero, e ele tem aquela visão do trono de Deus, envia-me a mim, Senhor. Amém, meus amados? Olha, que Deus o envie, que Deus a envie, ministerialmente, para trabalhar para Deus a tempo, fora de tempo, não pare, não se acomode. Amém, meus amados? Eu li de propósito o capítulo 5, ao que não é a nossa realidade, graças a Deus, mas que eu tenho que tomar como exortação, para que não venha cair neste momento, nesta fase que Israel estava. Amém, meus amados? Glória a Deus. Amém ou não amém? Amém. Amém. Dê um pulo aí na sua Bíblia, vai lá para o versículo, capítulo número 6 ainda, capítulo de número 7, Isaías capítulo 7, e aí Deus começa a falar com Isaías, né, queridos? Deus chamou aquele homem aceitou o chamado, e Deus começa a fazer promessas para Isaías. Olha o que diz Isaías capítulo 7, versículo 14, quem achou, diga amém. Amém, olha o que diz 14, portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá, e dará à luz um filho, e lhe chamará... Deus começa a profetizar para Isaías, olha, tem um Emanuel, tem um Deus conosco que vai vir em breve, fica firme, Isaías, eu estou contigo. E Deus vai dando outras promessas inúmeras na Bíblia para Isaías, como nós precisamos ler tudo aqui, mas no capítulo 9, versículo 6, ele fala do Deus Emanuel novamente, do Deus conosco, o Deus maravilhoso, que o governo viria sobre ele, ou seja, Deus enchendo Isaías de visão de Deus para a vida dele, chamado de Deus na vida dele. Eu preciso mexer de visão de Deus, eu preciso mexer de propósito de Deus na minha vida, para que eu continue pregando a palavra, amém? Glória a Deus. Mas chega um momento na vida de Isaías, que esse homem, ele é encorajado, vou repetir, ele vê a exortação que Deus faz para o seu povo, tem aqueles ais todos que nós não lemos no capítulo 6, de reprovação que Deus faz, mas vamos ler, olha capítulo 5, versículo 11, eu não ia ler, mas eu vou ler agora.
capítulo 5, versículo 11. Olha que Deus fala sobre as reprovações daquele povo que, apesar de ser muito bem cuidado por ele, só produziu uvas bravas. Olha que diz o versículo 11. Todos já acharam, amém? Amém. Capítulo 5, versículo 11, então vai para o versículo 8. Olha que diz o versículo 8. É o primeiro ai, são 6 ais. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam únicos moradores no meio da terra. Ou seja, Deus está falando de egoísmo, né? Um povo que queria tudo para si, só pensava em si mesmo, esqueceu da vida com Deus. Versículo 11. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até a alta noite, até que o vinho se esquente. Ou seja, homens que só pensavam em si, só esbanjar prazeres momentâneos. Deu um pulo no versículo de número 18. Ai dos que puxam para si a iniquidade, com cordas de injustiça e o pecado, como tirantes de carro. Ou seja, a iniquidade, que é o pecado reiterado, ou seja, um povo que não parava de pecar. Mais um ai, deu mais de uma reprovação. Versículo 21. Ai dos sábios de seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. 22. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte. E continua as reprovações que Deus faz ao povo. Reprovações que Isaías ouviu. Reprovações que fazem com que Isaías saia do seu estágio de acomodação. São reprovações que fazem com que Isaías, no capítulo 6, tenha uma visão do trono de Deus. Reprovações que fazem com que Isaías fale: eis-me aqui, estou à tua disposição, Deus. São reprovações que fazem com que Isaías diga: olha, eu sou um toco, mas essa semente é santa. Um homem pode mudar uma história. Um homem, Isaías, mudou a história de Israel. Um profeta usadíssimo naquela época. Um homem nessa igreja pode mudar a história dela. E eu já vou antecipar sobre o que eu estou falando, queridos. Quando eu falo que Vila Isabel produz uvas boas, mas poderia produzir muito mais, eu estou falando sobre evangelismo. Estou falando sobre almas serem colocadas nesse lugar. Eu louvo a Deus pela vida da Regina e toda a equipe de senhoras que ficou ali na calçada evangelizando, sempre antes dos cultos. Um exemplo. São senhoras, queridos. Senhoras que a mais nova deve ter o quê? 20 anos. 20 anos é a mais nova. 68. E por questões óbvias, físicas, o evangelismo fica limitado à calçada ali em frente à igreja. E glória a Deus por isso. Amém? Mas, queridos, você chegar na igreja, ver as senhoras ali na frente e não se incomodar, é porque talvez já estejamos no estado de acomodação. Isso que eu quero provocar a igreja nesta manhã. Amém? Precisamos trazer vidas para esse lugar. A igreja tem que sair das 4 paredes. A igreja tem que evangelizar. A igreja não pode ficar, senão capítulo 5 chega. Capítulo 5 chega. Enquanto eu ficar só de campo, o primeiro ai, campo a campo, casa a casa, só quer a minha terra, só quero o meu pão, só quero a minha farinha, só quero os meus propósitos, os meus sonhos, os meus projetos. Enquanto tudo for eu, capítulo 5 chega. E a vinha se torna deserta, deserto, puro. Eu não quero ser como Isaías, que no meio daquilo tudo, eu sou um toco. Mas eu sou uma santa semente. Eis-me aqui, Senhor. Então me envia. Posso ser o único, mas me envia. E Deus enviou Isaías, queridos. Aí quando Deus envia Isaías, Deus fala para Isaías sobre o Emanuel. Fala no capítulo 9, versículo 6, do Deus maravilhoso, conselheiro, Deus de paz, Jesus que viria. E Deus começa a usar aquele homem em várias situações, queridos. Mas chega um momento da história de Isaías, abram as vossas Bíblias no capítulo 49, Isaías 49, versículo número 6. Vamos dizer que Isaías chegou num estágio semelhante ao nosso. Isaías começa do zero, né, queridos? Isaías começa a transformar o povo, começa a pregar a palavra, muito perseguido, mas pregando a palavra, profetizando, grande boca de Deus.
Mas no versículo 6, olha o que diz Deus para ele. Ou melhor, vamos até o versículo 5. Isaías 49, versículo 5. Todos acharam, amém? Diz assim: mas agora diz o Senhor para Isaías, né? Que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó e para reunir Israel a ele. Porque eu sou glorificado perante o Senhor, e o meu Deus é minha... Versículo 6, preste muita atenção. Sim, diz ele, Deus, né? Pouco é seres meu para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te chamei, te dei, melhor dizendo, como luz para seres minha salvação até a extremidade da terra. Olha, Isaías começa um projeto lindo, queridos. Um projeto de restauração do povo. E quando ele começa a produzir uvas boas, Deus fala para Isaías: Isaías, tem uma coisa, pouco é ser o meu servo. Em outras palavras, pouco é vir à igreja, pouco é sentar no banco, pouco é ser meu servo, pouco é restaurar, pouco é ser meu servo, para restaurares as tribos de Jacó. Pouco é ser servo para restaurar vidas que aqui estão. É pouco. Você é restaurado nesse lugar? Eu também, glória a Deus, é pouco. É isso que Deus está falando para Isaías. Você é abençoado nesse lugar? Sou. É pouco. Você é transformado nesse lugar? Sim, é pouco. Você é servo de Deus nesse lugar? Sim, é pouco. Aí Deus fala para Isaías: também te dei como luz para os gentios. Você precisa ir para as extremidades da terra. Isaías, legal, o teu povo está abençoado. Só que os que estão se perdendo lá fora, Isaías. E aqueles estão necessitando da palavra, Isaías. Você só está se preocupando com o teu grupo, a tua igreja. Nem havia igreja naquela época, né? Eu estou contextualizando. Vou ficar preocupado apenas com o meu ministério, que as vidas estão sedentas lá fora, precisam ser evangelizadas, escutarem Jesus. Pastor, eu já faço isso na minha faculdade. Maravilha, continue fazendo. Continue fazendo. Só que a igreja é um corpo. A igreja é um corpo. E esse corpo precisa estar ajustado. E queridos, quando nós temos um ministério forte, um grupo forte, pessoas se sentem mais disponíveis para ingressar num grupo. Precisamos formar um grupo, um ministério, para que pessoas adentrem e comecem a ser vocacionadas a trabalhar. Por quê, pastor? Porque a responsabilidade faz o homem. E a partir do momento que eu tenho a responsabilidade daquele dia, eu vou naquele dia. E Deus vai te usar naquele dia. E que o usem todos os dias. Amém? Mas eu quero fazer parte do corpo da igreja, junto com meus irmãos. Isaías, já é pouco que você está fazendo. E olha que Isaías fez muito, né, queridos? Ele foi aquele toquinho que resolveu virar árvore. Ele foi aquele que falou: eis-me aqui, ninguém vai, mas eu vou. E depois que ele faz, começa a produzir uvas boas. Isaías, vou te falar um negócio. É pouco. Você se esqueceu das outras nações. Você está sendo egoísta. Isaías, Alexandre, Fátima, André, Sérgio, Carla, Priscila. Ó, é pouco. Alguém precisa sair. Alguém precisa ir lá fora. Ficar aqui no ar-condicionado, todo mundo trancado, ouvindo uma palavra tranquila, abençoada, é pouco. Tem um que está agora se matando. Tem um que está cometendo um feminicídio. Tem vidas sendo destruídas nesse exato momento. Nosso bairro, um bairro super problemático. A igreja precisa agir. Precisamos evangelizar, amém, meus amados? Glória a Deus. E depois desse choque sobre Isaías, olha o que diz o capítulo áureo de Isaías também. Eu poderia falar de vários capítulos áureos do livro de Isaías. Poderia falar do capítulo 53. Olha como Deus vai ministrando sobre Isaías. Olha, Jesus vai morrer e vai fazer tudo isso, hein?
Porque olha o que diz capítulo 53, versículo 11. Capítulo 53, versículo 11. Isaías profetizando, olha aqui de versículo 11. Ele verá, Jesus, né? Verá o fruto do penoso trabalho de sua e ficará. Para aqui. Olha o que Deus fala para Isaías. Isaías, Jesus virá e a sua morte frutificará. Ele vai fazer o que você não está fazendo, Isaías. Isaías, olha, o fruto do penoso trabalho da sua alma. Eu sou o fruto. Você é fruto do penoso trabalho que Jesus fez na cruz. Todos nós somos frutos. Era Deus falando, Isaías, olha, Jesus fará. Faz também, camarada. Começa a olhar para as nações. Começa a olhar para aqueles que estão se perdendo. Isaías, você se colocou à disposição, só que está sendo pouco. Amém, igreja? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aí pule para o capítulo 61. Capítulo 61. Texto que nós conhecemos tão bem, né, queridos? Texto em que, olha o que Deus fala, olha que Deus se levanta, olha como Deus profetiza sobre a vida de Isaías, nesse momento tão crucial da sua vida, desse profeta, desse grande homem de Deus. Capítulo 61, versículo 1. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, e pregar libertação aos cativos, e impor liberdade aos algemados. Que Isaías está falando de quem? Claro que está falando do Messias, amém? E inclusive Jesus, quando vai pregar numa sinagoga em Nazaré, ele lê exatamente esse capítulo 61 de Isaías. Mas é interessante que Isaías está falando dele também, e de mim, de cada um de nós. O Espírito de Deus está sobre nós. Amém? O Espírito de Deus está sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre as nossas vidas. Para quê? Para pregar boas novas aos quebrantados, curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos, pôr em liberdade os algemados. Aí o versículo 2, apregoar um ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, a pôr os que estão em Sião, estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Amém, querido? Deus me chamou para isso. Deus chamou para isso. É para levar cura para os enfermos, aqueles que estão enlutados, consolo. Foi para isso que Deus nos chamou. Pastor, qual é o propósito? Fala de Jesus. Qual é o meu chamado nesta terra? Proclamar boas novas aos quebrantados de coração, levar cura aos enfermos. Foi para isso que Deus nos chamou, queridos. Enquanto estivermos acomodados nas nossas belas poltronas e confortáveis poltronas, não faremos e não cumpriremos o chamado de Deus para as nossas vidas. Foi o que Deus falou para Isaías: pouco é ser o meu servo. E ele diz aqui no capítulo 61, versículo 3: carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, para a sua glória. Você é um carvalho de justiça, amém? Você foi plantado, não foi pelo homem, não foi pela mulher, não foi por pastor, você foi plantado pelo Senhor. Carvalho de justiça, troncos grossos. Carvalho é um tronco bem grosso, resiste aos ventos, raízes profundas. Você é esse carvalho. Você foi chamado para isso, Isaías. Isaías, alguns teólogos dizem que Isaías foi cerrado ao meio, né? Morreu sendo cerrado ao meio, pregando a palavra. Perseguição. E Deus falando: Isaías, você é um carvalho de justiça. Eu te plantei aí, Isaías. Fala de mim. Fala do meu nome. Fala da minha palavra, Isaías. Não para tempo fora de tempo. E um homem que é cerrado ao meio, queridos, pregando a palavra de Deus. Mas eu quero tomar para a minha vida, Senhor, eu sou um carvalho de justiça. Tu me plantaste nesse lugar para a sua... E o versículo 4, queridos, do capítulo 61, eu quero profetizar sobre o meu bairro. Eu quero profetizar sobre Vila Isabel. Eu quero que você profetize também.
porque você faz parte disso. Querido, se você não fizer parte disso, você corre um risco enorme de ser enquadrado no capítulo 5. Que no introito da pregação deixei bem claro que não é Vila Isabel. Nossas uvas são boas. Nossas uvas não são ruins. Glória a Deus por isso. Mas eu também entendo, e a minha formação também me leva a isso, que a omissão, queridos, em muitos casos, ela é enquadrada como ação. Quando eu tenho o poder e dever de agir e não ajo, a minha omissão é como se eu estivesse agindo. Eu sempre falo daquela primeira aula de direito, né? De introdução ao direito. Aquela pessoa que está num barco e tem uma pessoa se afogando e você está no barco. Poxa, eu não sei nadar. Eu não sei nadar. Eu realmente não tenho como salvar aquela pessoa. Eu tenho culpa na morte dela, morrer afogada? Tenho ou não tenho? Tenho ou não tenho, gente? Se eu pular, eu vou morrer junto com ela. Então não tem culpa. Agora, se tem uma boia do meu lado e eu não a jogo e ela morre afogada, eu tenho culpa? Eu fui omisso em tentar socorrê-la, e aí eu vou ser enquadrado como se estivesse afogando ela. A minha omissão é como uma ação, é crime comissível por ação, né? Omissão por comissão. Ou seja, eu deixei de agir, eu tinha o dever de agir. Ao mesmo tempo, se eu fosse um nadador, e mesmo que eu soubesse nadar, queridos, mesmo que eu soubesse nadar, eu não tenho a expertise de salvar alguém que está se afogando. Eu não poderia ser enquadrado, mesmo que eu soubesse nadar. Mas se eu sou um salva-vidas, se eu tenho expertise e vejo a pessoa se afogando, e não vou socorrê-la, omissão. Amém? Queridos, nós somos crentes. Nós somos cristãos. O que é cristão? Pequenos Cristo. Nós somos homens e mulheres de Deus. Não podemos nos omitir quanto ao evangelismo. Não podemos. Senão, é como se estivesse agindo, no sentido de corroborando com aquelas pessoas que não conhecem a Cristo, estivessem indo para o inferno. É ou não é, queridos? É. Ezequiel vai falar isso. Olha, senão até o sangue daquele eu vou pleitear da sua vida. Porque você não fez nada, o sangue dele eu vou pleitear em relação a você. Ou seja, você vai levar a culpa da pessoa que faleceu. Está lá em Ezequiel. Porque eu fui omisso. Mas a Bíblia me ensina que eu posso, e o versículo 4, queridos, tem que ser profético para esse 16º ano, que eu quero profetizar, queridos, que esse 16º ano vai ser um ano de uvas boas, mais uvas boas, mais uvas boas, em especial para o nosso evangelismo. Olha o que diz o versículo 4: edificarão os lugares antigamente. Queridos, eu quero edificar. Edificar é começar do zero, né, queridos? Eu vou edificar, eu vou levantar lugares assolados. Você vai levantar lugares, casas assoladas, destruídas, famílias destruídas. Pessoas que vão ser abordadas na rua, com a sua vida destruída, e você vai edificar, começar do zero. Demora? É claro que demora. Exige discipulado? É claro que exige discipulado. É como edificar realmente, onde você bota os fundamentos de um prédio e ninguém consegue, não entende o tempo que leva só em colocar os fundamentos de um prédio. Não é visível, ninguém nota, ninguém olha, mas é o principal de uma obra. Uma fundação mal feita, o prédio tem tudo para cair. Mas é essa obra que nós temos que fazer, queridos. Onde ninguém vê, onde todo mundo está aqui, talvez tenha gente evangelizando. E eu vou falar sobre isso depois, outro dia. Amém? Mas a obra de Deus não pode parar. Vamos edificar. Vamos levantar casas novas, famílias novas, jovens novos. Amém, meus amados? Profetizo isso: edificarão os lugares antigamente assolados. Restaurarão os de antes. Você concorda comigo que restaurar é mais difícil? Restaurar é mais caro. Restaurar é voltar ao status quo, voltar ao que era, não é isso? Isso é restaurar. Vidas, queridos, que começaram bem, vidas que você conhece, que eram homem e mulher de Deus, estavam aqui sentados nessa mesma poltrona que você está,
e hoje estão desviados. Se incomode. Restaure essa vida. Que ela volte ao status quo dela, quando ela caminhava pela primeira vez, feliz entrando por essa porta. Eu vou edificar, vou começar do zero, mas vou restaurar também. Aqueles que já estiveram aqui, você sabe de quem eu estou falando. Daqueles que eu estou falando. Eu sei no meu particular, você também sabe. E parece que normal, saiu da igreja. Queridos, essa semana eu estava bombardeando uns 10 por WhatsApp. Uns 10. Que estavam sumidos e eu, Senhor, precisa haver a restauração. Elas não são assim, nunca foram. Que voltem ao que eram, homens e mulheres de Deus. Restaure, edificar, restaurar. E renovarão as cidades arruinadas. Olha, são 3 verbos, né? Edificar, restaurar e renovar. Renovar, queridos, é o seguinte, olha, quebra tudo. Vamos começar tudo de novo. Edificar é você começar a levantar algo. Restaurar é voltar ao status anterior. Renovar, queridos, põe tudo abaixo, vamos começar tudo do zero. Está tudo errado. Está tudo errado. Deus nos chamou para isso. É resiliência, né? Eu poderia falar que restaurar é ser resiliente. É você olhar aquilo tudo que está errado e, meu amigo, vamos em frente, vamos fazer algo além. Estica. Vamos caminhar. Amém? Deus me chamou para esses 3 verbos. A igreja precisa exercitar esses 3 verbos: edificar, restaurar e renovar. Renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Geração em geração, parece que é aquilo que se repete, né? Todo tempo, sempre a mesma coisa. Passa de pai para filho. Quase que uma maldição hereditária. Sempre está acontecendo, são as mesmas coisas, os mesmos problemas. Ei, querido, vamos botar um ponto final nisso. Vamos jogar tudo fora e começar tudo de novo. Vamos renovar em nome de Jesus. Se eu andava para a direita, eu vou começar a andar para a esquerda. Mas vou fazer algo diferente. Renovar. A igreja de Vila Isabel precisa evangelizar. Precisa levar o nome de Cristo até outros lugares onde ninguém vai. Amém, meus amados? Precisamos sair da acomodação nossa. Pastor, são tantas dificuldades, eu sei, mas a gente vai começar. Eu quero levantar homens. Primeiro nós iremos começar com homens, queridos, neste lugar sobre isso. Amém? Estamos precisando levantar homens realmente com esse propósito e esse objetivo de ganharmos almas para Cristo, trazermos vidas para cá. Que eles não andar pelo quarteirão, talvez você traga alguém. Num dia, 10 minutos antes do culto. Eu creio, essa é a minha oração. Esse é o primeiro passo. Esse é o toquinho. Mas esse toquinho é uma semente santa. Amém? É um pequeno projeto. Mas esse projeto é santo. Amém? E Deus conta com aqueles que vão falar: eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Isaías não botou dificuldades. Botou ou não botou? Senhor, envia-me a mim, mas só assim, assado. Quando tiver tudo tranquilo, que ele não vai estar tranquilo nunca. Quando tiver com tempo livre, não vai ter tempo livre nunca. Se você for esperar ter tempo livre, não vai ter, queridos. Esquece. Deus chama trabalhadores, Deus chama pessoas que não têm tempo, Deus chama pessoas ocupadas, Deus não chama desocupado, Deus não chama frouxo, Deus chama homens valentes, Deus chama homens e mulheres valentes. Amém? Quero botar a mão na obra realmente e botarem e entenderem o seu chamado, o seu propósito. Eu quero edificar, eu quero restaurar, eu quero renovar em Cristo Jesus. Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, meus amados? Então, que esse ano de 2016 anos, esse 16º ano, que ele seja de evangelismo no sangue. Amém?
Nós queremos voltar a coisas tão simples, mas tão produtivas, como evangelismo ao ar livre, culto ao ar livre. Vamos evangelizar, vamos fazer trabalho social na rua, na praça. Vamos voltar a ser xingado na praça. Poxa, você não foi xingado na praça ainda? Não falaram mal de você? Não tacaram nada em você? Nunca puxaram uma faca para você por causa do evangelho? Queridos. Ah, pastor, eu quero dons. Queridos, olha, é muito bom a gente pedir dons aqui, mas Deus só dá dom se você for praticar. Dom só para... Eu sempre conto, eu falei, puxar faca, porque já puxaram faca para mim, para a Luciana, no meio de uma casa, queridos, queriam me matar. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Recém-convertido, liguei para o pastor. Pastor, vamos me matar aqui. Aí o pastor, Gama, estou ocupado. Ora aí, foi assim mesmo. Gama, é contigo. Dá teu jeito. E é dando o nosso jeito que as coisas andam. Não é assim com o filho? Não é assim com o filho. Vai ter que começar a andar sozinho. Somos nós assim, queridos. Amém? Então, mas hoje é tudo muito worship, né? Hoje é tudo muito... Oi? Nutella. Muito Nutella. Muito Nutella. Quantos cultos ao ar livre, né, varão? Quantas pregações em praças? Quantos evangelismos de ruas? Poxa, vamos voltar a ser xingado. Voltar a tomar tomate, jogarem coisas em cima de você. Ouvir bala perdida. Queridos, assim... não, vou subir o morro quando estiver tranquilo. Não entendi. Não entendi, queridos. Quando nós assumimos a igreja lá no Borel, nosso cartão de visita foi o caveirão subindo. Já fomos batizados ali, né, com três buracos de tiro de fuzil na porta da igreja, né? Hoje tem um muro ali em frente, né? Hoje tem um muro na frente da igreja, como se o muro pudesse proteger, mas é uma proteção saudável. Mas, queridos, temos que evangelizar. São nesses perrengues que Deus nos usa. Quer experiência com Deus? Não vai ser aqui. Quer ter experiência com Deus? É na rua. É na rua, evangelizando. É quando a gente não tem arma nenhuma e a gente depende totalmente de Deus. Amém, meus amados?